provavelmente muitos de vocês que estudam estas temáticas da sobrevivência, preparação para emergências, kits de emergência para atividades outdoor, bushcraft, etc. Provavelmente muitos de vocês já estão familiarizados com esta a sandália que eu tenho aqui no bolso, que é Pathfinder Mini Inferno, ou Pathfinder Mini Inferno. Okay? É uma sandália criada e produzida pelo Dave Canterbury. É uma sandália para todo o tipo de climas. Aliás, aqui diz isso mesmo, diz All Weather Fire, o que significa que vai funcionar em quaisquer condições climatéricas, incluindo naquelas mais adversas. E é precisamente isso que é importante numa sandália, porque normalmente, como diz o paradoxo do fogo, quando mais precisamos de um fogo, é normalmente quando ele é mais difícil de obter, porque as condições são mais difíceis. Okay? Isto, portanto, Pathfinder Mini Inferno vem aqui nesta lata, nesta latinha, e traz cerca de... Portanto, isto são os discos, traz cerca de, salvo erro, 7 discos, destes, assim, cor de laranja, que têm algumas substâncias impregnadas, nomeadamente um acelerante, para dar intensidade à chama e ao fogo. E a grande vantagem disto é que é à prova d'água. Mesmo que vocês deixem cair isto dentro de água, mesmo que isto fique molhado, encharcado, mesmo assim vai acender. Okay? É uma das grandes vantagens que isto tem, por exemplo, face ao algodão, às bolas de algodão embebidas em vaselina, que eu já vos mostrei como fazer. Mas isto é substancialmente melhor, porque as bolas de algodão embebidas em vaselina não se podem molhar, senão já não vão acender. Mas isto não há problema nenhum, porque é à prova d'água. Okay? É a primeira grande vantagem, por exemplo, em relação às bolas de algodão embebidas em vaselina. Outras duas grandes vantagens é que vai arder com muito mais intensidade de chama, conseguindo acender fogueiras em condições que às vezes as bolas de algodão embebidas em vaselina não conseguem, e em condições, por exemplo, de muito frio, temperaturas muito negativas, na neve, onde está tudo molhado, tudo gelado, etc. Se eu não tiver cuidado, e já me aconteceu não ter muito cuidado nos ramos que seleciono para iniciar a minha fogueira, as bolas de algodão embebidas em vaselina, às vezes eu vejo-me aflito para começar com elas uma fogueira. Com isto nunca tive dificuldade, okay? Porque isto vai arder com muito mais intensidade. E para além disso vai arder durante mais tempo. Vai arder durante cerca de entre 4 a 5 minutos, pelo menos. E, portanto, é uma excelente sandália. Como eu disse, provavelmente muitos de vocês já a conhecem, mas não é sobre ela que eu vou falar hoje. Não, senhor. Porque o que eu tenho feito nos últimos tempos tem sido algumas experiências. Tenho estado a experimentar com alguns materiais diferentes, de forma a replicar precisamente o que aqui está, de forma a replicar ou reproduzir uma sandália muito, muito, muito parecida a esta e que funciona de forma também muito parecida. Yep. Cá está esta. Apresento-vos a melhor, ou das melhores sandálias que vocês podem fazer em casa de forma extremamente simples. É um processo muito simples, com materiais simples de encontrar e baratos de obter. Mais barata do que esta do Dave Canterbury, já vamos falar de preços também. Portanto, sinceramente, espero que gostem. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante do Bushcraft e técnicas de sobrevivência. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Bushcraft Plus. Ela vai ser tal e qual como a original, vai ser impermeável, ou seja, vai ser à prova d'água, mas mesmo assim eu quero protegê-la o melhor possível. Portanto, selei aqui o recipiente, aqui esta lata, selei com fita adesiva duct tape. Agora é simplesmente uma questão de a abrir
esta reprodução que eu fiz, vocês vão ver que também é muito semelhante, só muda a cor. Lá está, tenho aqui, como podem ver, um pequeno isqueiro, também nesta lata, e podem ver que os discos são muito semelhantes, basicamente só muda a cor. E a forma de utilizar estes discos é bastante simples, é tal e qual como utilizamos os discos Mini Inferno do Dave Canterbury. Funcionam exatamente da mesma forma. O que eu vou fazer é agarrar num destes discos, rasgá-lo ao meio para expor as fibras. Estão a ver? E agora posso, por exemplo, agarrar na minha paderneira e acendê-lo. Normalmente, a quantidade que eu vou utilizar de disco vai depender das condições climatéricas. Em condições menos difíceis, condições que não sejam tão difíceis, normalmente só utilizo metade de um disco, ou às vezes até só um terço de um destes discos, ok? Para dessa forma poupar a sandália, mas em condições mais difíceis, por exemplo, utilizo o disco todo. Vai depender, mas se puderem poupar a sandália, melhor. Conseguem fazer com que um disco destes sirva para 2 fogos, por exemplo. E então basicamente agora é só chegar aqui e... Okay, falhei o alvo. Bam! Já está. Tão simples quanto isso. Só isto. E agora vai-vos dar uma chama super intensa durante pelo menos 4 minutos e meio. Para aí 5 minutos. E vocês querem ver uma coisa muito engraçada? Vou agarrar aqui num disco destes, estão a ver? E colocá-lo dentro d'água, com uma pedra por cima, para ficar mesmo submerso. Ok? Portanto, ele, se eu o deixar, ele boia, estão a ver? Ó. Se eu deixar ele boia, mas eu quero, anda cá, eu quero que ele fique aqui submerso durante um quarto de hora, 15 minutos. E vocês vão ver se é possível, depois de ele estar esse tempo todo submerso, se é possível ser aceso ou não. Está aqui. Ok, daqui a um quarto de hora já voltamos. Bem, já passaram mais de 15 minutos. Será que aquela sandália vai acender depois de tanto tempo debaixo d'água, submersa? Vamos ver. E para além disso, para dificultar mais ainda as coisas, não a vou acender com uma pederneira, mas sim com um isqueiro sem gás. Só com as fiscas de um isqueiro ficou sem gás. E vocês dizem, what? Estás maluco, Pedro? Yep. Aliás, eu parti mesmo este isqueiro para vocês verem que não há aqui truque nenhum. Okay? O isqueiro está partido, não tem gás. Só deita faíscas, que são umas faíscas muito mais fracas que as faíscas de uma pederneira. Não tem nada a ver. Tem uma temperatura muito inferior, ok? Uma temperatura muito baixa comparadas às faíscas de uma pederneira, ok? São muito mais fracas e normalmente não acendem praticamente mais nada, a não ser, por exemplo, charcloth, algodão carbonizado ou algo desse género, ok? Para dificultar as coisas, é isso que eu vou fazer. Ok, tirar aqui, para ver se não cai. Tirar aqui a minha sandália, sacudir bem. Ok. E agora fazer exatamente o mesmo processo que fiz antes. Rasgar ao meio para expor as fibras. E agora vamos tentar acendê-la com as faíscas de um isqueiro sem gás. Às vezes é preciso um bocadinho de insistência e experimentar em vários sítios diferentes, outras vezes
acende com relativa facilidade. Vou tentar aqui junto às fibras. Ok. Vou expor mais as fibras, vou experimentar aqui, deste lado. Já está. Okay? Estão a ver que às vezes é preciso um pouco de experimentação. E agora vocês vão ver quanto tempo é que isto vai estar a arder. E para além disso, vão ver a intensidade. Vão ver a intensidade com que arde. Vejam uma diferença em comparação com bolas de algodão embebidas em vaselina ou outras acendalhas, por exemplo. E então, para fabricar esta acendalha de emergência, que é à prova d'água e super eficaz, como vocês viram em nossa casa, vamos precisar apenas de 4 componentes bastante simples de encontrar e extremamente baratos. Em primeiro lugar, vamos precisar de discos desmaquilhantes, ou seja, são aqueles discos que as senhoras costumam usar para tirar a maquilhagem. Certifiquem-se apenas que eles são 100% de algodão, ok? 100% de algodão, porque é este facto que vai permitir eles acenderem de forma excepcionalmente fácil, inclusivamente, como viram, com faíscas de muito baixa temperatura, como são as faíscas de um isqueiro sem gás. Certifica-se mais uma vez, são 100% de algodão e que não têm nenhum componente artificial, ou que não, portanto, não têm nenhum componente sintético. Segundo componente, vamos querer cera de abelha para não só impermeabilizar e tornar isto à prova d'água, como também para estender a chama. Portanto, o componente da cera vai servir para essas duas coisas. Vai servir para tornar isto à prova d'água, impermeabilizar, e depois de acender vai fazer, tal como nas velas, a cera vai derreter e vai estender a chama, o fogo, durante vários minutos. Okay? Portanto, este é um dos componentes principais. Cera de abelha, ou em alternativa, cera de uma vela. Portanto, isto é uma vela bastante grande, bastante grossa, e eu escolhi desta cor, assim, cor de laranja. Para quê? Para que os discos fiquem dessa cor e tornem isto altamente, portanto, se tornem altamente visíveis. Se for cera de abelha, eles vão ficar com um tom amarelado, que é o tom da cera de abelha. Se for cera de abelha, mas vinda de uma vela, vão adquirir a cor que essa vela tiver. Seja laranja, seja verde, seja vermelho, seja que cor for. Portanto, este é o segundo componente. E terceiro componente, gasolina de isqueiro. Portanto, como aqueles isqueiros a gasolina. E, em quarto lugar, um recipiente assim deste género, uma latinha, como estão aqui a ver, para guardar as acendalhas depois de elas estarem fabricadas. Tudo isto, como eu disse, é extremamente fácil de encontrar, seja em supermercados, seja em lojas dos chineses,
seja no Roma, ou no Espaço Casa, ou sítios que tenham artigos para casa, vocês conseguem papelarias, inclusivamente no caso aqui da gasolina para isqueiro. Portanto, tudo isto é fácil de encontrar e, como eu disse, barato. Aqui nos discos tem se calhar para aí 1€. Aqui na vela, consoante o tamanho que a vela tiver, por exemplo, neste caso, é cerca de 3€, mas o que vocês podem fazer é comprar destas velas mais pequenas, neste caso estas são vermelhas, por exemplo, compram, sei lá, para fazer aí uns, sei lá, 8, 10 discos destes, 8, 10 acendalhas destas, se calhar meia dúzia de velas destas chegam, ou seja, 6 velas destas chegam, e se calhar, portanto, essas 6 velas compradas vão ficar aí, se calhar, por 1€ e tal. Pá, se calhar 1€ no máximo. Portanto, mais barato do que os 3€, mas neste caso vou ter muito mais quantidade. Aqui, o fluido ou a gasolina de isqueiro, 2,79€. Portanto, vá lá, 3€. E aqui a lata, depende se vocês tiverem que a comprar ou se tiverem alguma lata vazia lá por casa, assim, uma lata destas de metal. Portanto, aqui tenho 1€, mais 3, 4, mais 3, 7. Neste caso vão ter 7€, mas lembrem-se que estes 7€ vai-vos dar esta gasolina toda que está aqui, esta vela, esta cera toda desta vela, e aqui estes discos todos estão aqui, 140 unidades, vai-vos dar para, lá está, deve-vos dar para 140. Ok, isto é que é o banho-maria, basicamente derreter qualquer coisa ou aquecer qualquer coisa dentro de um recipiente que está dentro de outro recipiente com água a ferver. E isto normalmente é feito para que a temperatura aqueça lentamente e se mantenha constante, de forma ao que está dentro deste recipiente que está dentro da água não pegar fogo ou não queimar, ok? Normalmente a cera e outro tipo de coisas vocês já me viram derreter, normalmente é assim que se faz em banho-maria. Ok, perfeito, já está derretido, à altura de desligar o fogão. E vocês provavelmente aqui estão a reparar já numa coisa, é que a cera que está aqui dentro já tem uma cor diferente da outra que vocês viram. A outra que vocês viram era de um laranja assim vivo, esta aqui é de já uns tons de vermelho mais escuro, e eu já vos explico porquê, já vão perceber porquê. Este já é o segundo take que eu estou a filmar desta parte e já vão compreender tudo mais à frente. Então, e agora basicamente o processo é bastante simples. É agarrar num destes discos e agora é um processo de 2 fases. Tenho aqui o meu líquido, o meu fluido de isqueiro, a gasolina, ou a minha gasolina de isqueiro, digamos assim. Vou agarrar num destes discos, mergulho aqui dentro, só mergulhar e voltar logo a tirar, deixar escorrer. Portanto, eu não quero deixar o disco lá dentro, nada disso, é só mergulhar, voltar a tirar, deixar escorrer o excesso e opa, cá para dentro da cera. Portanto, basicamente é só isto, é um processo de 2 etapas. Agarrar no outro disco, mergulhar dentro do fluido de isqueiro, voltar a tirar, deixar escorrer o excesso e opa, lá para dentro da cera. Agarrar no outro disco, mergulhar dentro da gasolina de isqueiro, voltar a tirar, deixar escorrer o excesso e opa, lá para dentro da cera. Um destes aqui já está bem saturado de cera, já se pode tirar. Estão a ver? Já está bem carregadinho. Deixar escorrer o excesso e agora é uma questão de colocar aqui a secar. Vocês, se repararem, eu estou a colocar numa superfície metálica. A razão para isso é muito simples.
é que a cera vai agarrar menos se for uma superfície assim lisa, metálica, do que se fosse aqui no cartão. Se for no cartão, vocês depois quando tentarem tirar este disco, metade dele vai ficar agarrado ao cartão porque está colado devido à cera. Estes aqui também já se podem tirar. Colocar aqui. Este aqui também. Colocar aqui. E vamos fazer mais. Portanto, como viram, um processo muito simples, 2 etapas. Mergulhar na gasolina de isqueiro, tirar e mergulhar na cera. E aqui vocês, por exemplo, podiam fazer só uma etapa, podiam só mergulhar na cera. Okay? O mais importante de tudo é a cera, porque a cera, como eu disse, é que vai impermeabilizar isto, vai tornar isto à prova d'água e vai estender a chama durante muitos minutos. É a cera que faz esse papel. A gasolina de isqueiro é apenas para dar um acelerante. Outra coisa que vocês também não querem é ensopar isto muito na gasolina de isqueiro. É só... tirou. Ok? Só mergulhar, tirar logo. Porque senão, se isto ficar demasiado saturado com gasolina de isqueiro, depois não vai absorver a cera, que é o composto principal disto. Okay? Portanto, só mergulhou, tirou, logo. Nem o segundo lá. É só vem aquilo, mergulham, vem aquilo ensopar. Ok, está ótimo para colocar na cera. Estes primeiros aqui, por exemplo, provavelmente já se podem tirar com cuidado. Para não ficarem agarrados. Ora, aqui está. Perfeito. E muitas vezes é isto que eu faço. Antes da cera solidificar completamente, eu retiro-os daqui. Estão a ver? Às vezes o que acontece? Não há problema nenhum. Perto. Mais um bocadinho. Às vezes vir aqui por baixo, por exemplo, assim, com o cabo do garfo, por exemplo, ajuda bastante. Ou inclusivamente com uma faca. A ver, isto ainda não está totalmente solidificado. Eu aproveito para carregar um bocadinho para tapar alguma parte com a cera que tenha ficado à mostra quando tirei isto daqui. E agora já posso pôr aqui que já não vai agarrar ao cartão. Cuidado. Escolar. Ok. Perfeito. E enquanto a cera ainda está mole, apertar para não ficarem fibras de algodão para fora. Ok? E aqui o truque é, para isto não ficar agarrado com tanta facilidade, é pôr isto assim, aqui assim de lado, para não ter tanto contacto com a superfície. Okay? Quanto menos contacto com aquela superfície, mais fácil é depois vocês tirarem sem isto ficar muito agarrado. E voilá! Aqui tem uma série de acendalhas prontas a serem guardadas e, como eu disse há bocado, se vocês repararem, elas eram para terem ficado cor de laranja, mas estão assim meio avermelhadas, meio rosadas. Porquê? Muito simples. Porque as primeiras que eu fiz, no primeiro take, e que depois acabei por ter que voltar a filmar outra vez, as primeiras que eu fiz saíram
assim. Portanto, eram para ter ficado cor de laranja, tipo isto, desta cor, eram para ter ficado cor de laranja, mas ficaram, portanto, pouco mais do que branco. E vocês podem dizer, mas essa cor também assim, aliás, mesmo que fosse branco, via-se bem em contraste com o castanho e o verde da floresta, caso caiam ao chão. É verdade, sim senhora, mas eu não ando só na floresta, assim, verde e castanho, também ando na floresta, na neve. E se isto for branco, cair na neve, desaparece, deixa de se ver. Portanto, eu gosto de uma cor carregada, assim, uma cor de laranja fluorescente, ou assim, avermelhado, etc. E, portanto, não ficaram... Eu deixei isto bem a separar, mas não ficaram da cor que eu queria. E eu descobri porquê. Eu tenho aqui outra vela, muito parecida à que derreti em primeiro lugar, cor de laranja. Fui escavar a vela, escarafunchar, e vocês podem ver que a vela é provavelmente mais de 95% branca. Okay? A vela, na verdade, é branca e o cor de laranja é apenas uma película, uma camada exterior muito fina. Por isso, o que eu fiz foi aquele conselho que eu vos dei, ainda há bocado, foi o que eu fiz. Acabei por derreter velas destas, misturar estas velas vermelhas com a vela cor de laranja, com a cera cor de laranja aguada, derretida, que já lá estava, para escurecer um bocadinho a cor. E se repararem, estas velas, estão a ver? Se repararem, vou tentar partir. Estão a ver? São da mesma cor também no interior. Portanto, toda a vela é da mesma cor. Ou seja, conselho para vocês, arranjem destas velas, um pacote destas velas, sei lá, 10 velas destas e utilizem estas velas para não serem enganados. Okay? Existem várias cores, inclusivamente cor de laranja. E então, aqui tem, malta, uma sandália que vocês podem fazer vocês próprios em casa, de forma extremamente simples, com materiais fáceis de encontrar, super barata e que tem a mesma performance e as mesmas capacidades que o Mini Inferno criado pelo Dave Canterbury. Eu aqui, o que fiz foi adicionar, lá está, uma forma de fazer fogo, um isqueiro de cor altamente visível, cor laranja, vermelho, amarelo, qualquer cor que, se eu deixar cair ao chão, ele não se perca. Colocar de forma a ter cuidado para a patilha não ficar premida, e tenho aqui um kit de fogo extremamente funcional, extremamente barato, e em que a própria acendalha é à prova de fogo, mas eu ainda assim coloco uma fita adesiva duct tape aqui à volta para impermeabilizar bem a caixa. Ainda tenho aqui um quadrado de fita adesiva duct tape por baixo. Porquê? Porque se eu quiser, quando as acendalhas daqui estiverem a acabar, por exemplo, se eu tiver que usar todas as que estão aqui, posso utilizar a própria lata para fazer char cloth, ou seja, carbonizar tecido 100% de algodão ou carbonizar certo tipo de material natural de forma a assegurar os próximos fogos. Eu tenho uma série de vídeos sobre isto, carbonizar char cloth ou material natural. Posso fazê-lo nesta latinha e depois tenho aqui este quadrado para, depois de o fabricar, tapar o furo que é necessário fazer para se escaparem os gases. E apesar dos discos serem redondos, não precisam necessariamente de usar uma caixa redonda. Podem usar, por exemplo, assim, uma caixinha retangular e conseguem lá armazenar vários discos e ainda um isqueiro. Uma caixinha destas retangular serve perfeitamente e é super compacta, como estão a ver. Isto poderia ser um kit, pá, para mim super económico, tendo em conta a sua grande funcionalidade e a sua grande performance. Pá, um isqueiro que, mesmo que fique sem gás, vocês com as faíscas conseguem mesmo acender a acendalha que aqui está. 10 discos de acendalha impermeável, tudo isso numa lata que depois ainda dá para fazer char cloth. Pá, aí por 10 euros ou menos de 10 euros. Portanto, é outro, se quiser, outro kit super económico, sendo que se tirarmos a parte da lata e a parte do isqueiro, se for só a acendalha, para fabricar esta acendalha vamos gastar menos de 7 euros, provavelmente menos de 7 euros.
Enquanto o Mini Inferno do Dave Canterbury custa no mínimo dos mínimos 8€, apenas 7 discos, 8€, e provavelmente mais os portes de envio, o que ficará aí na casa dos 12€. Enquanto vocês aqui com 6 ou 7€ fazem, eu aqui tenho 10 discos, mas fiz muito mais, com 6 ou 7€, ou seja, metade praticamente do preço, faço, sei lá, 20 ou 30 discos, e só não faço mais porque depois tenho que comprar mais um bocado de gasolina de isqueiro, que é o que se gasta mais rapidamente, porque se for a nível só de bolas de algodão, se for só a nível de discos de algodão e cera, dá para aí 150, mas pá, pelo menos no mínimo 20 ou 30 discos da sandália consigo por 6 ou 7€ versus 7 discos por 12€, ok? Portanto, aqui tem, se quiserem fazer em casa, então sinceramente espero que tenham gostado. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Meus amigos, mais coisas interessantes e divertidas virão. Comentem, partilhem o máximo que conseguirem, subscrevam o canal se não são subscritores. Obrigado por todo o vosso apoio e vemos no próximo.